Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, mas eu vou ter que ir no clichê e pedir pra você completar a música, Gustavo. Era seu nome, Barnabé. Vai. Ai, natural de Chipre. Muito bom. Eu sou o Gustavo e hoje a gente tá indo lá pra essa ilha de Chipre com a Lídia, que é a maior blogueira de futebol que eu já conheci. Olha isso. Eu sou a Lídia, eu tô aqui com o Thiago, o único jogador que celebrou um gol com o juiz. É verdade. Muitas histórias pra contar já de cara. Pois é. E eu sou o Thiago, prazer estar aqui com vocês. Estamos junto aí com o Paulinho, um grande conhecedor do futebol, apaixonado também por Marvel e Star Wars e muitas outras coisas. Já deu pra ler tudo isso só aqui do meu cenário. Que tem 42 anos há 5 anos, vocês sabem, mas esse 42 já tá aí faz um tempão. Os nerds sabem o que é 42, tá, Gustavo? Não é só a idade, não. Não vou nem falar. Sabe o que meu filho fala que é 42? 42 é como é que você calcula o 6-7, entendeu? Ah, é? Faz suas contas aí. Meu filho, ele faz 42 e 6-7. Muito bem, gente. Nós estamos aqui às vésperas da Copa do Mundo. Quem disse que nós não iríamos falar de Copa do Mundo nesse ano? Vamos sim, pelo menos de futebol, porque nós vamos falar de Chipre, uma seleção muito tradicional no futebol mundial, né? Eu acho que não é esse o motivo da nossa conversa, mas de um casal aqui envolvido com o futebol, que tem viajado o mundo, até onde eu sei muito pouco da história, mas eu sei que eles têm conectado futebol com Chipre e com viagens e com morar em outros países, e a gente vai conhecer essa história no Jetlag desse mês. Podcastirmãos.com Gustavo, de onde saíram Thiago e Lídia na sua história? Depois eles vão contar de onde eles saíram na história deles, mas na sua história, Gustavo, como que você esbarrou com eles nesse mundo? Pois é, Paulinho, você sabe que nós já gravamos mais de 70 episódios juntos aqui de Jetlag e a meu grupo de amigos que mora fora foi sendo consumido nesses 70 e tantos episódios. Teve que fazer novas amizades, né, Gustavo? Tive que desenvolver novas amizades. E aí, conversando com o André Dixon, um amigo que eu fiz por conta do CBM, por conta do Comiban, lá em 2017, lá atrás, que é envolvido com o Ministério Esportivo. Cara, eu estava com o Dixon na eliminação do Brasil pra Bélgica em 2018, cara. Estávamos juntos vendo aquela pataquada. Olha aí. Conexões, Choramos juntos. Olha aí. Então, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, André, olha só, meus amigos, eu sou nerd não afeito a muitos esportes, apesar de que eu pratico remo, mas os meus amigos, eles não são do mundo dos esportes, e aí dificilmente eu gravo com alguém que é do mundo dos esportes, e você, André, é do mundo dos esportes, então me dá amigos seus aí que são do mundo dos esportes. Aí ele falou, cara, tem a Lídia e o Thiago, eles são amigos meus do mundo dos esportes, amam Jesus, já foram compartilhar sobre Jesus utilizando os esportes em vários lugares, inclusive uma história muito legal na ilha de Chipre, que eu acho que vale a pena contar a história. E aí já tem uns meses que nós estamos conversando, né? Fomos nos conhecer, vamos tentar marcar aqui e ali, vida corrida, vida puxada, mas, gente, a história deles é muito legal. E tem do mundo dos esportes pra gente falar, e tem em volta do mundo dos esportes, do mundo das redes sociais e de desenvolver esse ministério nas redes sociais, que é Thiago e Lídia, cada um dos dois, num aspecto em volta dos esportes, e calhou de ser bem na época da Copa do Mundo, e o esporte deles é futebol, então a gente vai aproveitar para explorar aqui um pouquinho também desse universo, que eu sei pouco, confesso, mas que tá na época de eu saber muito, senão eu não tenho nem o que conversar com os vizinhos. Essa hora que tem... Não adianta, cara. Até quem não gosta de futebol nessa época acaba, pelo menos no Brasil, né? Acaba sendo bombardeado com as notícias, com as informações, escalações que acabou de acontecer na época que a gente tá gravando aqui o episódio. Então tá todo mundo só falando disso, né? Os álbuns de figurinha. Álbum de figurinha. Seus filhos não estão colecionando não, Gustavo? Conseguiu segurar? Tá. Que isso? A única coisa que eu falo pra eles é o seguinte: álbum de figurinha é assunto de falar com vô, não é assunto de falar com pai. Porque é muito
muito dinheiro, velho. Não tenho condição. verdade. Te dou comida, cama, banho quente, figurinha com seu avô. Entendeu? E os avós estão mandando ver nas figurinhas, aí eles que trocam, beleza. tá tudo funcionando. Mas é importante, como eu trabalho globalmente, Paulinho, eu tô sempre conversando com gente do mundo todo e eu sou brasileiro, é obrigatório que eu entenda de futebol, entendeu? Sim. Então o que eu fiz? Eu liguei pro meu irmão, Leandro, que a gente já gravou com ele, mora lá na Europa, e conversei com ele, falei, cara, me atualiza aí, o que tá rolando? Eu preciso ter assunto, eu preciso saber conversar sobre isso. Aí ele me falou sobre possibilidades de escalação, sobre expectativas pra esse ano, blá, blá. Me deu, tipo, 20 minutos, assim, pra eu Olha só. aterrissar e me preparar pra chegar na Copa. Agora essa semana teve a escalação esses dias, né? Agora essa semana eu vou ligar pra ele de novo, porque aí eu preciso saber exatamente. Ontem eu li a escalação do time. Eu falei assim, gente, não acredito que eu tô fazendo isso. É por Jesus mesmo, né? Conhecia 2, 3 só, né, Gustavo? Alisson, só conheci Alisson e Neymar, tipo. Bom, mas não, chega de história de Gustavo. Vamos falar com profissionais aqui. Vamos lá, Thiago. Você que é o profissional, atleta, técnico, sei lá mais o quê. Conta pra gente, como é que foi que você e a sua esposa se envolveram com esse futebol? Como é que vocês se envolveram um com o outro? Como é que vocês se envolveram com missões? Vamos lá, vamos ouvir essa história que acho que vai valer a pena. A gente se conheceu no seminário, né, do Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo. Palavra da vida, ai. Todo casal que a gente pega aqui conhecendo Palavra da Vida e meus filhos querendo ir pro Palavra da Vida. Ah, Aí, ué, isso é tá uma vendo? boa notícia. Ué, você quer que conheça onde? Sim. É isso aí. Manda seus meninos também, Paulinho. Perfeizão, Então. vambora. E foi muito por conta de... Eu tava começando a carreira a jogar profissional, né, com 18 anos, e aí eu entendi que futebol naquela época tomava muito da minha vida, né, era um ídolo, né. Então, a partir do momento que comecei a caminhar mais perto de Deus, conhecer mais a Cristo, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão para mudar o meu coração e entender quais eram os planos de Deus para minha vida, e não aquilo que eu queria fazer. E aí eu parei de jogar, não é errado jogar, tanto é que isso acontece um pouco depois da minha vida, de uma forma que a gente vai contar aí, não esperada. E aí eu fui pro Palavra da Vida, e aí foi onde a gente se conheceu, a gente estudou na mesma turma, tinha o mesmo grupo de amigos. Eu quase que não terminei o primeiro ano do seminário, porque recebi uma proposta para ir pro 15 de Jaú, ia jogar na A2 do Paulista. Olha aí. Aí eu acabei indo pra pré-temporada, os professores falaram, não, às vezes você veio pra cá, Deus tá te preparando, vai pra lá. E eu fui, só que eu acordava todo dia na pré-temporada e não tinha alegria. E eu comecei a perguntar pra Deus, por quê, né? Futebol é algo que eu amo fazer, que eu gosto de jogar, mas alguma coisa tá errada. E aí eu entendi que não era aquilo que Deus tinha pra mim, né? E aí eu conversei com o treinador, ele até falou na época, falou, não, você é jovem ainda, se quiser, daqui um mês você pode voltar, vai pensar, as portas estão abertas pra você, o que é muito difícil às vezes acontecer, né? Você pede pra ir embora, às vezes o cara fala, tchau, vai. Uhum. Já tem outro na espera. E aí eu decidi, falei, não, eu entendo que Deus tem outros planos pra mim. Voltei pro seminário, aí eu fiz mais 2 anos, me formei em missões com ênfase pastoral, e a Lídia também continuou estudando, e aí a amizade começou a crescer. Aí eu sempre brinco, né, que ela começou a vir A atrás. versão dele, né? Isso é coisa de quem vai pro microfone, né? Quem pode ir lá na frente falar, sempre conta essa historinha, né? A outra não pode se defender porque tá sentada lá no público. Hoje ela tá aqui pra se defender. Pois é. Aí a gente começou a conversar mais e tínhamos coisas em comum, né? Não só o fato de missões, mas o próprio fato da gente gostar de esporte, de futebol, apesar da gente torcer para times diferentes. Eu sou corintiano, ela é São Paulina, mas Deus tá dando certo até agora. E hoje em dia nenhum dos dois tem motivo pra comemorar, né? Então se abraça, sofre tempo junto. de paz aí em casa, né? Mas vocês estão de onde no Brasil? Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu nasci em Minas, Mariana, Minas Gerais, mas assim, muito cedo meu pai voltou para Atibaia para terminar o seminário, né, que ele fez licenciatura, depois ele foi casado lá terminar o bacharel, e daí a gente cresci, parte da minha infância foi em Campinas e depois morei muitos anos em Ribeirão Preto. Nem sei de onde eu sou. E depois, né, a gente ainda vai descobrir outros lugares por onde você passou, né? Sim. Isso aí foi só até conhecer o Thiago.
Uhum. Legal. Então vocês no seminário, se especializando no assunto missões, já tinham alguma coisa em foco, assim, no foco de para onde vocês iriam? O que vocês tinham de paixão além do futebol? Tinha alguma outra coisa que chamava a atenção? Eu sempre, depois que eu parei de jogar e fui pro seminário, sempre tive em mente de atuar usando futebol, né? Porque a gente sempre percebeu, assim, o esporte, né? Principalmente futebol, ele é, o brasileiro, né? Ele é muito bem-vindo em qualquer parte do mundo por conta do futebol ainda, né? Somos pentacampeões, quem sabe vem o Hexa, né? Mas o Brasil, né? O esporte, o futebol, ele abre muitas portas para os brasileiros. Os brasileiros são muito queridos, né? Em qualquer lugar que você vai do mundo aí, o pessoal gosta dos brasileiros. Então eu sempre pensava em usar o futebol, talvez como treinador, talvez como capelão. Na época eu tava orando, né? Pensando como usar. E a Lídia, ela gostava, né? Gostava de jogar o futsal. Pra mim foi mais... Mas foi um pouco depois. Eu sabia que eu ia trabalhar alguma coisa relacionada a, sei lá, missões urbanas, juventude, né? Eu sempre gostei muito de acampamento. Então eu fui pra lá, assim, pronta pra fazer missões, mas eu nunca tive sei lá, esse lugar ou esse povo. E uma das ideias de Palavra da Vida e ficar lá aos 3 anos é exatamente conhecer e explorar, né? Tanto é que eu fiz estágio em tribo e tudo quanto Nordeste, tudo quanto é oportunidade diferente, né? Eu fui me envolvendo e a gente sempre fala, né? Não existe uma grande obediência, existe pequenos sims, né? Então eu já falando sim aqui e tal, e Deus vai usando tudo isso pra ir mostrando, né? Isso é muito legal, né? Às vezes, assim, Deus muitas vezes dá para as pessoas uma visão muito clara de onde vai chegar e a pessoa prepara toda a vida para chegar naquele destino, mas tem coisa que, assim, quando você olha para trás, onde você está hoje, por exemplo, você pensa, eu nunca imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Porque Deus foi levando de uma coisa para outra, a nossa história é muito assim. A gente tá na Espanha hoje, mas quando a gente começou no ministério, eu nem sonhava em morar fora do Brasil. Então as coisas foram andando, a gente se envolvendo cada vez mais com a igreja brasileira, e trabalhando, fazendo tantas coisas, e hoje a gente tá aqui. Não quer dizer que desde lá o nosso alvo era chegar onde tá aqui, nem admitir que esse é o ponto final da nossa carreira, do nosso ministério. Mas como Deus vai cuidando de cada coisinha e vai nos conduzindo, e a gente vai servindo enquanto vai caminhando, né, pra esse destino. Isso é muito legal. Acredito que pra vocês foi um pouco assim também, né? Sim. E uma coisa assim, que a gente conversava, eu tinha muito em mente, a gente não pensava muito em Brasil, né? A gente, quando pensava em missões, a gente pensava em missões transculturais. Tanto que em 2008, até antes da gente casar, um missionário me viu jogando lá no Palavra da Vida e ele, na época, estava no Marrocos. E ele quis me levar para o Marrocos para fazer teste lá, que ele conhecia um agente, né? E eu fui, assim, não esperava por isso, mas fui. Fiquei 1 mês lá no Marrocos, fiz teste lá no Raja Casablanca, que é um time grande lá do Marrocos. Não passei, porque assim, acho que no primeiro dia eu já entendi o recado, porque eu cresci jogando como volante, né? No meio de campo. E quando eles esperam brasileiro, eles esperam atacantes, fazedores de gol. Então quando eu cheguei lá, posição, eu nem sabia falar inglês, sei lá como é que eu me comuniquei lá, né? Porque lá é francês, aí tem o árabe, um pouquinho do inglês. Aí o cara, brasileiro, posição. Eu falei, meio campo. O cara parece que ele já... Ixi... Mas foi bom. Desanimou. Já. Mas foi bom. Foi uma experiência bacana. Foi a primeira vez que eu fui, assim, para um outro país, assim, até pensando em missões, né? Ir para um país ali da África. E ali que eu comecei a entender também, assim, mais uma vez. Thiago, eu não quero você jogando futebol agora. Não é assim que eu quero te usar. E aí eu voltei. Aí a gente casou em 2009. E a gente começou a trabalhar com acampamento no Palavra da Vida. Porque a gente sempre entendeu também que a gente tem uma paixão muito grande pela juventude e mobilizar ele para missões usando o esporte é algo muito rico, né? Que proporciona muitas coisas para os jovens, né? Inclusive, pensando, cara, até hoje a gente vê muitos jovens assim, aqui nos Estados Unidos, acabou a faculdade, encerrei minha carreira. Cara, se você soubesse que às vezes você pode ir para um país jogando futebol e ali o clube vai pagar o seu salário, quando eles pagam, né? Mas eles vão estar ali abrindo uma porta. A hora acaba pagando, né? Sim, tem que pagar.
fora, mas você pode ir com um foco missionário. Só que a galera não tem essa visão, né? Eles não entendem assim. Eu acho assim, a gente vive num mundo, né, que você tem, que é igual você tava falando aí, Paulinho. Existe um ponto, aí a gente constrói, né, uma carreira. Então, o jovem cresce nisso, assim, cara, você tem que falar esse tanto de língua, fazer esse curso, sei lá, ir pra essas empresas e tal. E muitas vezes a gente acaba levando a mesma estrutura pra nossa vida cristã e acha que tudo tem um 10 passos para, né, chegar lá. Tanto é que, assim, pro Thiago era um caminho muito claro do esporte, né? Jogou profissional, fez faculdade de educação física e tal. Eu amo futebol, gosto de esportes, né? Cresci assistindo os jogos do São Paulo, de vez em quando eu ia no Morumbi, né? O melhor estádio do Brasil, com meu pai e meus irmãos. Então, assim, eu sempre gostei muito de futebol. Mas eu via, é lógico que quando a gente começou a namorar, eu entendia que esporte era uma possibilidade, mas também ainda não era uma coisa certeira no meu coração. Mas daí, no nosso primeiro ano de casamento, um dos professores lá do Palavra da Vida pediu pra eu dar aula de futsal pras meninas. Né? Eu falei, não, mas não quero ser treinadora. Não... E aí ele falou assim, não, Lídia, mas aqui a gente não é um clube de futebol, não é uma escola de esportes, né? A educação física é só um laboratório, né? E você é boa nessa área de relacionamento com as meninas, é isso que a gente quer. E aí, legal, aí eu comecei lá futsal, o Thiago preparava os treinos pra mim, e aí eu só ia lá e colocava em prática, né? E várias orientadoras lá de pão chegaram pra mim e falaram assim, Lídia, você já chegou em áreas da vida das meninas que a gente ainda tá muito longe. Por causa do esporte, né? E aí, na mesma época, a gente foi... do relacionamento que você teve dentro do esporte, né? Isso, porque o esporte te aproximava dela. Isso, aí você já vê quem tá bravinha, você já vê, né? O esporte, o pessoal fala que molda, cara. Não molda, que molda é o evangelho, né? Mas o esporte revela muita coisa no nosso coração. Então, a gente tava lá, a gente foi num campeonato, eu e uma amiga que gostava bastante, num campeonato de futsal local que tava acontecendo. E aí era aquele, né? Joga tal, enquanto outro time tá jogando, o outro tá esperando na arquibancada. Daí a gente começou a conversar com uma das meninas, legal aquele passo que você fez, aquele gol e tal, né? Sempre jogou futsal, aí do nada a menina já tá contando que não, e como que era difícil o relacionamento com o pai dela. Ela falou assim, gente, eu nunca vi essa pessoa na vida, eu já sei que ela tem um problema dentro de casa, entendeu? Aí eu lembro que eu voltei pra casa, assim, e falei pro Thiago, Thiago, a gente precisa trabalhar com esporte. Aí o Thiago começou a chorar, né? Aí eu entendi nada, né? Daí ele me falou, né? Ele falou assim, ali, eu tava, como o futebol, ele sempre teve essa batalha no coração dele, ele tinha medo de forçar o trabalhar com esportes, né? Então ele orou, ele falou, Deus, se for pra gente trabalhar com esportes, é a Lídia que vai trazer isso à tona, né? Então quando eu falei isso, ele já tava orando por isso, né? Daí ele entendeu que era Deus respondendo a oração dele, né? Então foi muito legal, assim. E aí foi aí que a gente começou a se desligar do PV, né? Uhum. A gente chegou e conversou com a nossa liderança, porque a gente sentia que eles estavam preparando a gente meio para longo prazo, para ficar com o acampamento. Sim. E a gente falou assim, a gente acha que esse é o nosso último ano aqui. Daí eles pensaram, tá com convite, né? A gente falou, não, a gente tá com convite nenhum, mas se o convite chegar, a gente vai querer sair. Então a gente já quer meio que preparar aqui pra tá livre, assim, né? E aí foi muito legal. Depois que a gente decidiu, começou a aparecer um convite aqui, um convite ali, oportunidade de se envolver, né? E aí que começou a jornada com o Ministério Esportivo. Esses convites que foram surgindo, assim, tudo para atividades e ministérios dentro do Brasil. Não, alguns, que nem essa decisão que a gente tomou foi em 2012. Aí em 2012 eu fui convidado para ir para uma viagem para Espanha e País de Gales com atletas de Cristo. E a gente foi, jogou futebol, fez clínicas esportivas. E aí quando a gente voltou de viagem, eu digo o time, né, que eu que fui, a gente recebeu o grupo do Chicago Eagles, que é um ministério que a gente atua agora. Eles ficaram hospedados lá no acampamento Palavra da Vida e a gente teve um contato com eles, vendo o trabalho deles. E aí, como a gente já estava nesse processo de sair do Palavra da Vida, eles convidaram a gente para vir aqui para Chicago para conhecer o programa de verão com atletas universitários. Aí em 2013 a gente veio para cá, ficou junho e julho. Eu só vim, porque eu não falava inglês, então eu só tava aqui só observando, tava aprendendo. Só olhando, né? Só no The Books on the Table. Aí a gente curtiu muito, voltamos para o Brasil e na época a gente estava ajudando na nossa igreja com a juventude, mas ainda com um coração muito assim desejoso de missões, tentando entender, tá, Deus, a gente entende que a gente quer caminhar pro
trabalho com esportes, mas aonde? Então, nesse tempo de espera, a gente estava servindo na igreja local, lá em Ribeirão Preto, e vindo para cá, porque daí em 2014, o diretor na época me chamou para ser o treinador do time masculino, e eu falei, Rick, eu não falo inglês ainda, como é que eu vou fazer? Aí ele falou, você duvida que Deus pode te usar? Eu falei, não. Então, esteja ali, né? Faça sua parte. E aí eu fui seu tentando. Passaporte, visto e vem. Mas só uma pergunta, nessa altura do campeonato do Marrocos lá em 2008, já estamos em 2014, você ainda não tinha resolvido aprender inglês ou o negócio era difícil mesmo? Não, era difícil. Eu cresci, eu não gostava de inglês por causa da escola. É verbo to be do primeiro ano até o terceiro colegial. Para mim, a maneira que eles ensinam inglês na escola, para mim é errado. Porque você aprende um monte de coisa gramática, um monte de coisa, mas você não sabe usar, você não sabe falar. A Lídia pegava no meu pé que eu só assistia filme dublado, porque eu não conseguia, até hoje, agora eu já aprendi o inglês, né, graças a Deus. Mas se eu vou assistir um filme, em Chipre acontecia isso, que daí tinha legenda em grego, me atrapalha. Eu não consigo prestar atenção no filme. Ou eu lia a legenda ou assistia o filme. Isso acontece, tem muita gente que mas tem eu quero chegar nessa história mesmo. De legenda em grego depois. Só pra contextualizar, a gente tá falando de Chipre e de repente ele tá falando de Chicago, né? E o Chicago Eagles, ele falou, eu vim pra cá. Então só pra revelar o plot twist desde já, no momento eles não estão em Chipre, eles estão nos Estados Unidos, mas a gente quer passar uma boa parte contando a passagem de vocês por Chipre. Vamos chegar em Chipre. Pra depois chegar em Chicago. Então se você tinha feito essa viagem pra Chicago, tido essa experiência, recebeu o convite pra ser treinador e você foi? A gente como voluntário, né? É uma organização cristã. De verão, né? Um programa de verão com universitário. Tá. Muito legal o programa. São 7 semanas atualmente, né? A gente faz acampamento de futebol com crianças, com a intenção de pregar o evangelho. Então tem os estudos bíblicos, né? As devocionais. E eles jogam uma liga sub-23. São atletas universitários, né? Que formam um time. E é por isso que é verão, né? Porque durante o ano eles estão jogando para a faculdade deles. Aí o verão é as férias, né? Que aqui é no meio do ano. Aí eles, geralmente, eles jogam em ligas locais ou semiprofissional, que é um jeito de voltar preparado, que é a temporada mesmo de futebol aqui é o outono, né? Que é agosto, até outubro, novembro, né? E aí, isso continuou, 2015, em 2016... Rapidinho, só pra dar uma também contextualizada, nesse processo, quando a gente estava se desligando da Palavra da Vida, vários líderes nossos falaram assim, mas por que vocês vão sair daqui? Juventude é a cara de vocês, o Ministério de Juventude, né? E a gente até ficou meio na dúvida, a gente falou assim, não, eles têm sentido, né? Tudo que eles estão falando faz sentido, mas eles também tinham um coração muito ardendo por missões, né? E então a gente ficou nessa dúvida, e aí, Deus, que a gente tem que ouvir liderança, né? O senhor tá fazendo. E eu acho que quando a gente conheceu o Chicago Eagles, eu vou roubar a ilustração de um amigo nosso que ajudou a começar o ministério aqui. Ele falou, é como se tivesse uma casa com 3 andares, né, cara? A gente ama a juventude, a gente ama missões, a gente ama esportes, né? E então, quando a gente começou o Chicago Eagles, foi meio que o ministério colocou as escadinhas, né? Que conseguiu conectar, que a gente via 3 coisas diferentes, né? Hoje a gente, não, em um ministério a gente conseguiu, e é por isso que engajou muito o nosso coração. Tanto é que quando eles pediram, né, pra gente ficar com o Chicago Eagles, a gente falou, não, legal, mas zero intenção de que a gente ficava assim, não, gente, americano jogando futebol, não tá certo, né, isso daí. Se nem o Pelé conseguiu fazer eles jogarem, né? Quem sou eu? O futebol feminino tem todo o meu respeito, né? Mas no geral, que eles nem falam futebol, eles falam soccer. Aí a gente já foi assim, sem chance, né? Que a gente vai se envolver com esses caras, né? Mas aí foi, né? Quando a gente passou aquele tempo com eles e a gente, né, conheceu o coração do ministério, viu aquele bando de jovens ali sedento pra aprender a combinar a fé deles com esportes e tal. Aí ganhou nosso coração rapidinho, assim, né? Sim. E aí a gente só vê pelo verão, pela questão de visto também, né? Vir pra cá era muito fora da realidade, muito complicado. E a gente vinha como voluntário, né? Pra servir. Só que aí chega 2016 e a gente orando, Deus, a gente gostaria muito de se envolver, porque a gente gostaria de trabalhar dessa forma, e a gente percebia Deus falando não. E aí a Lídia, ela tem cidadania portuguesa também. E a gente orando, conversando, falei, Lí, eu não acho que Deus te deu essa cidadania portuguesa só para facilitar talvez uma viagem. Eu acho que tem um propósito. E a gente começou a orar por isso, né? Tá, Deus, se o Senhor não quer que a gente vá
trabalhar full time, né, tempo integral em Chicago, com o Chicago Eagles, aonde o senhor nos quer? Porque a gente não se via no Brasil. E aí a gente mantinha contato com um casal que a gente conheceu em 2011 e eles moravam na ilha de Chipre trabalhando com esportes. E era business as mission, né? Porque eles trabalhavam em países fechados, eles não poderiam se identificar como missionários, então eles trabalhavam com consultoria esportiva em países ali do norte da África, Oriente Médio. A gente sempre tentou manter contato com eles, mais a Lídia do que eu, porque o meu inglês estava engatinhando até lá. Aí em 2016 a gente entrou em contato com eles e falou, a gente está indo para Chicago mais um verão, junho e julho, e depois a gente está pensando visitar alguns amigos que a gente sabe que tá na Europa, que trabalham com esportes. E aí quando a gente comunicou com eles, eles falaram, vem aqui para Chipre passar um tempo com a gente. E a gente falou, vamos, né? Vamos ver. E aí, o que aconteceu em Chicago no verão? Coisas que Deus faz, que às vezes a gente não entende e depois a gente consegue ligar os pontos. Que começou a mudar. Primeiro eles vêm para 3 meses. Aí depois virou 3 semanas. Virou 3 semanas que eles perguntaram, como que é o sustento de vocês e tal? Aí a gente falou dele, acho que em vez de 3 meses, 3 semanas, acho que vai ficar bom. Para não colocar vocês em apuros financeiros. Porque também tem isso, né? A realidade do missionário americano e europeu não, porque a Europa também tem dificuldade, né? Do sustento, assim. Mas é outra realidade, né? Então, mas enfim, aí eles falaram 3 semanas. Aí do nada, assim, virou um ano. Porque aí a gente veio pra cá, tava servindo, eles ligaram. Falou, Thiago, tem um amigo meu que tem uma escolinha de futebol e quando eu conversei sobre você, pelo fato de você ser brasileiro, tudo treinador, ele quer conversar com você, que ele talvez tenha a possibilidade de você trabalhar como treinador na escolinha de futebol em Chipre, né? Eu falei, vamos conversar, né? Aí começamos a conversar, tudo. Então, 3 meses tinha passado para 3 semanas e depois tinha uma possibilidade de 1 ano. A gente já, tá bom, não conhecemos Chipre, não conhecemos ninguém, aí Deus está direcionando. Uma filha de 3 anos. Isso tudo em Chicago mesmo, né? A gente estava na época. Possibilidades em Chicago. A gente estava conversando. Enquanto vocês estavam com a passagem comprada, né, para ir para Chipre visitar. Tinha uma passagem, na verdade a gente foi pra Chicago, daí tinha uma passagem Chicago-Londres, que meu irmão morava em Londres, e aí a gente tinha umas 5 meses depois. Pela fé. Portugal, Brasil. A gente ia terminar em Portugal. Então eu falei assim, Thiago, minha prima tá perdendo em Portugal. Homeless a gente não vai ficar, entendeu? Então se não der nada certo ali, a gente vai pra Lisboa, fica na casa dela e volta, né? E assim, em 2016 a nossa filha tinha 3 anos e o nosso filho, ele tava o quê? Com 4, 5 meses. Cara, isso que eu ia perguntar, porque assim, se você fazer esses planos só os 2 é uma coisa, agora com criança, 2 crianças já é outra história, né? E assim, foi um doido, mas um doido assim, isso que eu falei, a gente tinha meu irmão, né, ali em Londres, e aí tinha família em Lisboa, então a gente sabia que nesse meio termo tinha pra onde correr, né, não era uma coisa, e a gente tinha também uma reserva, não muito também, mas que a gente conseguia, pelo menos, sobreviver esses meses mas aí. Nesses processos, uma coisa que a gente agradece a Deus, que desde lá do início, a gente sempre buscou conselhos, a gente sempre envolveu liderança, família, pessoas para nos ajudar a tomar decisões. Então não foi assim, vamos lá. Não, a gente tava vendo Deus de alguma forma direcionando. E aí o que aconteceu que foi legal, apesar da situação difícil que passamos aqui em Chicago, antes da gente viajar rumo à Europa, o nosso filho, ele era bebezinho, certo? 5 meses, ele caiu da cama. Até hoje a gente não sabe como. Um bebezinho de 5 meses estava no meio da cama e caiu. A gente não sabe. Caiu, levamos ele no hospital. E aquele bendito ano de 2016 era um ano que a gente queria comprar a passagem no cartão de crédito para ter o seguro de viagem, certo? Qualquer emergência. Na época que a gente tentou comprar, o meu limite de missionário às vezes é baixo, né? Não passou. Não, então detalhe, essa história é legal. O Samuel, ele nasceu, a gente já foi tirar o visto dele, né? Porque não dá tempo da cidadania portuguesa ficar pronta. Aí a gente pegou o passaporte do Samuel com o visto na terça-feira e o Chicago Eagles estava voltando do Brasil pra Chicago naquela terça-feira. Então, literalmente, a gente tava tentando comprar passagem
sair. 6 horas antes do check-in. E geralmente o preço é absurdo, mas naquela situação Foi mais barato. é mais. Aí é lógico que o cartão bloqueou, falou: os caras nunca compraram coisa à vista no dia. Aí o pessoal do Chicago Eagles passou o cartão deles, né? Ah, não, vamos comprar aqui no nosso, depois Eles a gente compraram resolve. e falou, depois vocês dão o dinheiro e E a gente nem tchuca o seguro. vamos né? pra Chicago. Quer Graças dizer, a Deus. E a gente tava... Ah, então o tombo da criança foi em Chicago. Isso. Foi. Entendi. Aí a gente lembra todas as histórias da saúde nos Estados Unidos Isso. e tal, né? Chega lá no E aí? hospital, eles atendem, fazem tudo, aí depois eles vêm e perguntam, qual que é o seguro de vocês? Na hora eu falei, não, Não. a gente esqueceu. Tipo, esqueceu assim, por tudo que aconteceu antes, né? Aí a gente tava planejando visitar alguns amigos, cancelou, porque a gente tava esperando depois chegar a conta do hospital, né? Nisso, a gente teve que arrumar uma casa para ficar. Aí então o pessoal do Chicago Eagles arrumou uma família, muita gente boa, ficamos lá na casa deles. Ela era professora de francês numa escola, que é onde o Chicago Eagles até tem uma parceria. Um dia ela chega e fala assim, vocês estão aqui hospedados com a gente, falando que estão indo para Chipre, vocês não acreditam o que aconteceu? Eu tô entrevistando uma menina para uma aula de francês e tal, e a menina falou que cresceu em Chipre. Eu vou dar o contato da família para vocês, vocês marcam um jantar. É, porque até então a gente tava assim, cara, eu iria por 3 meses, mas ir por 1 ano, num lugar que a gente não conhece ninguém, nem sabe nada, não sei a musiquinha do Barnabé, né? Aí não tava animado mais não pra ir, né? Aí a gente marcou o jantar, foi lá conhecer a família, conversa vai, conversa vem. Eles trabalharam junto com aquele casal americano que a gente conheceu anos atrás, que morava em Chipre. Você acredita? Que chamou vocês. Uau. Isso. Aí, Cara, nossa, daí eles deixaram a gente super tranquilo em relação à segurança. Falaram do e- país, tudo. Igreja, tal. E aí ele falou o seguinte, ele falou, ó, essa semana eu dei um estudo para os jovens, e a gente orando muito por direcionamento e tal, e ele falou, ó, e eu dei um estudo para os jovens quando Pedro anda sobre as águas. Ele sai do barco e ele só consegue andar sobre as águas porque ele foi obediente à ordem de Jesus. Não porque ele era capaz de andar, mas porque ele perguntou, Senhor, se és tu, manda-me ir e eu irei. E quando Jesus fala, vem, ele consegue sair do barco e andar sobre as águas. Ele falou assim que muitas vezes as pessoas veem ele mais assim como uma fé falha, mas ele vê como... Ele falou, ó, Pedro estava disposto a viver grandes coisas lá de Jesus, né? Mas para isso, ele precisou sair do barco, né? E pra gente, acho que foi muito convincente que, cara, Deus não colocou esse estudo no seu coração para os jovens, né, da sua igreja, é porque ele sabia dessa. E a gente entendeu que era um chamado que Deus estava fazendo pra gente, sabe? Se vocês querem, né, viver essas aventuras ao meu lado, vocês vão ter que sair do barco, né? E aí aquele jantar, aquela conversa deu paz total, assim, é pra lá que Deus quer que a gente vá. E fomos para Chipre. E nosso ano ficou 5 Nossa. anos. A gente não o sabia. plano de 3 semanas virou 3 meses, virou 1 ano, e quando vocês chegaram lá, vocês ficaram 5 anos. 5 anos. 5 5 anos. anos. Chipre. Uau, E aí- aprenderam a falar grego? Só nossos filhos. Nossa filha, eu entendia bem o básico, assim, falar bom dia, boa tarde, chegava Calimeira, que é bom dia. Eu conseguia ler, porque eu tive aula de grego no seminário. E olha que é engraçado que aí, ó, vocês vão ver. Vocês falaram da aula de inglês, mas ó como que Deus faz às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que a gente vê o senso de humor de Deus, né? Eu no seminário fiz o grego 1, comecei o grego 2, conversei com o meu professor e falei, professor, acho que eu não vou fazer o... é difícil, é complicado, e eu não quero ser pastor. Eu sei da bênção que é você entender o grego, você dar os estudos, né? A pregação, bênção, maravilha, mas não é o que eu quero. Grego, pra que eu vou usar o grego? Eu vou fazer aula de inglês, tentar, né, aprender inglês, e depois, anos depois, lá estou Tava em Chipre. morando lá na Grécia, né? Na ilha de Chipre. Precisando do grego. Pois é, Deus tem o seu senso de humor, né? 2016, você chegando em Chipre, conhecendo muito pouco além da música de Barnabé. Chega lá com uma responsabilidade, com um contato com uma família, né, que já deu paz pra vocês. Aí Sim. vocês chegam lá pra fazer o que exatamente? Pra treinar um time oficialmente, assim, um time que disputa campeonato? Era uma escolinha, né? Era um time de futebol, era de uma organização cristã também, mas era uma academia, né? Então, tipo assim, crianças. Mas o objetivo principal, né, nossos primeiros meses lá, era exatamente ser treinado de como usar o esporte
como uma plataforma, né, em países fechados, né? A gente sabia, trabalhando com a Palavra da Vida, Chicago Eagles, a gente sabia fazer o ministério que a gente fala, né, tradicional, assim, né? Mas e aí, como você faz quando você vai para um lugar que você não pode? Mas Chipre não é um país fechado. Não. Chipre não é, mas por Chipre, ele tá numa localização muito estratégica, né? Sim. Tem muitas agências e missões ali, que tem a base ali por ser seguro, por ser... É um país seguro, tranquilo. A não ser que você tá no lado turco, tem a perseguição, né? Isso é interessante, gente. Só pra localizar, literalmente localizar nossos ouvintes, a gente tá falando aqui do Mar Mediterrâneo. Quando você imagina lá, né, a Itália, né, a bota, mais pra direita tem a Grécia, depois vem a Turquia, e a Turquia, ela é metade na Europa, metade na Ásia já, né? Então, abaixo da Turquia tem mais uma parte do Mar Mediterrâneo, e lá tem uma ilha bem grande, que é a ilha de Chipre, que acabei de descobrir que ela é dividida em dois. Metade de baixo é o Chipre, e metade de cima é a Turquia, né? E fazem fronteira dentro da ilha. E ao lado, no continente, já é o Líbano. Então, assim, é o Oriente Médio, né? É a porta de entrada pro Oriente Médio. Não, ali é tudo 40 minutos, você tá no Egito, 40 próximo. minutos você tá na Síria. Quando teve aquela explosão no porto de Líbano, a gente ouviu. Tava fazendo a caminhada na montanha, a gente conseguiu. Então é tudo muito perto. Chegaram a ouvir uma explosão. Não, a gente achou que era trovão, tipo, mas a gente olhou pro céu limpinho e falou, oxe. Aí depois que a gente foi saber que teve a explosão no porto do lado do Líbano. Se você vai pro lado lá de Chipre, eu não sei se agora é Anápolis, Famagusta, se você vai bem na pontinha lá do mapa, num dia limpo, o pessoal fala que você consegue ver a Síria lá do outro lado, né? Então é tudo muito perto mesmo. E aí Chipre é dividido, a gente morou na parte grega, uma parte muito segura. Sim. É ortodoxo, né? Então tudo bem ser religioso ali daquele lado. E aí você tem um buffer zone, que eles chamam, né? Uma área lá de 3 quilômetros, que é uma borda da ONU, né? A ONU que cuida. Então tem muitos militares lá também, né? Nossa, eu tava vendo isso no mapa, ele é todo tracejado, tem dois traços paralelos que vão contornando uma borda, né? Que interessante. Aí aquilo é uma área que a ONU fica ali no meio, né? Pra proteger. E aí tem a área, o lado turco ali, que a gente visitou algumas vezes. Mas é difícil, você tem que passar pelas barreiras pra chegar lá. Você tem que mostrar passaporte. Imigração. E mais o pessoal os cipriotas, eles não vão e eles não gostam muito, porque quando você comenta, né, fui visitar, tá? Eles entendem, né, porque a gente não é do país, mas incomoda um pouco porque foi invadido, porque a gente né? nem postava, quando a gente ia pro lado turco, assim. A gente tinha amigos que a gente desenvolveu amizades lá, que as famílias sofreram, né, quando teve a invasão. Porque imagino que era tudo Chipre. Era tudo... Foi invadida pela Turquia e dividiu no meio. Um pouquinho da história aqui. O que acontece? O Chipre era formado por turcos cipriotas e gregos cipriotas. Então sempre ficava aquela... E aí, né? A gente é ortodoxo, a gente é muçulmano, a gente era meio que meio a meio. E daí eles fizeram um acordo que eles não deixariam o país ser nem turco, né? Nem grego. Ia ser Chipre com as duas. Só que aí a parte grega foi ficando mais forte, né? Foi ficando... Não podia ter mesquita. Por que nas escolas públicas estão ensinando a religião ortodoxa e não o Islã, sabe? E aí foi quando começou o conflito. E aí parte do acordo que eles tinham entre eles é que se um forçasse, eles iam trazer o exército, né? E nisso, quando a Turquia trouxe, eles ocuparam, que não fazia parte, né? Então, se eles só colocassem o exército como um alerta, assim, a gente tá virando, isso aqui tá virando muito grego, né? Ainda ia ser parte do acordo deles, mas aí eles não cumpriram isso. Eles entraram e foram invadindo. Tanto é que tem uma parte ali de Chipre que eles chamam de cidade fantasma, porque as pessoas saíram de lá, só que a Turquia não chegou até lá. Só que aí ficou aquele ponto aí, vamos, não vamos, tá muito perto, e ficou lá. O pessoal fala que se você for lá hoje, tá assim, se a família tava jantando e correu, tá tudo lá ainda em cima da mesa, né? Então tem muitas famílias que não tem documento, não tem, sei lá, as fotos do casamento, perderam dos clubes, né, de futebol, tudo tá lá, o estádio, tá troféu, os troféus e tal. Então tem uma parte da história do lado de lá, então é um povo muito machucado, de Chipre, né? E, inclusive, uma das broncas que a ONU tem com o governo cipriota é que eles não lutam pela paz. E a gente sabe disso, que a nossa filha estudou em escola pública, nossos filhos, né? E a Ana tinha pavor do lado turco, ela tinha pavor de turco, porque as crianças são doutrinadas a não gostarem, a não... Entendeu? Então é interessante, assim, eu acho que hoje
hoje, até quando a gente lê na Bíblia sobre os gentios, né, judeus e gentios, hoje a gente entende com outros olhos por ver dois povos tão perto assim, ter esses conflitos assim, né? Sim. Então é interessante. Então a gente, lá na parte grega, tem muitas missões, porque como é muito perto desses lugares de conflito, é um lugar seguro, então tem muito fazedores de tenda em Chipre, exatamente para proteger, porque igual a gente estava seguro, mas os nossos amigos da mesma missão não estavam nos países dele. Então se eles associam a gente com o ministério, acabaria associando eles e eles teriam um problema, né? Então quando a gente foi para lá, a gente não se anunciava missionários, né? Tanto é que foi interessante. Quem sabia até, não, né? Tanto é que foi interessante que, treinador de futebol, sou treinador de uma escolinha de futebol, legal. Quando eu me apresentava para algumas pessoas, né, locais até, os cipriotas, o que você faz? Sou treinador de futebol. Você é da onde? Brasil. Você veio do Brasil pra cá pra treinar, e eu via que pra eles era confuso, né? Tipo assim, e a realidade de escolinha de futebol. Aí o que eu fui aprender com o tempo, depois de mais de um ano morando lá, que treinador de escolinha de futebol é tipo o hobby do cara, não é a profissão. Ele gosta, ele vai lá, ele ganha lá os 200, 300 euros. Então na cabeça dos caras era assim, saiu do Brasil. Tem alguma coisa por trás, né? Ele veio pra cá, ele é treinador, ganha... Como é que ele sustenta a família dele, né? Tipo assim, eu via que eles ficavam... Pergunta assim. legítima também. Sim, Né? sim. Faltava informação e era uma pergunta legítima. Eu não conhecia o contexto local e tal. Mas aí o que aconteceu? Um dia a gente foi no mercado e lá, pra você pegar o carrinho, né? Você coloca a moedinha pra soltar a correntinha lá, daí você vai pro mercado. E eu tava com uma moeda da Inglaterra, que tem a rainha, né? E como todo brasileiro, silencioso que somos, quando a moedinha encaixou, eu, salve a rainha! Gritei em português, né? E a Lídia e as crianças estavam entrando no mercado. Dois caras, na hora que eu gritei em português, eles olharam pra trás. E eu entrei no mercado, eles estavam esperando. Você é brasileiro? Eu falei, sou. Que legal, prazer. Um era brasileiro, o outro português. E os dois jogavam futsal no time da cidade, profissional, no AEL. Aí eles, nossa, que legal, hoje à noite tem jogo, vem assistir e tal. Eu falei, vou tentar ir. Aí conversei com um dos diretores da escolinha, ele conhecia o presidente do time, conseguiu ingresso, a gente foi assistir o jogo. Aí estamos lá assistindo o jogo, tal, legal. O que era? Primeira divisão cipriana, alguma coisa assim? Primeira divisão, só tem a primeira divisão. Cipriota. Aí, que é o time da cidade lá, chama AEL Limassol. Aí ele foi conversar com o presidente, agradecer, aí meu amigo vira e fala, ele é brasileiro, pode vir jogar? Aí o presidente, pode. Como assim? No time profissional do Não, país? tipo, vai treinar. Não, Chipre, tá. eles amam o futebol, eles são apaixonados por futebol. De novo, né, brasileiro, eles amam os brasileiros, eles amam o café brasileiro, então tem muita coisa. Chegamos em um ponto em comum. Quando tava falando de futebol, não, né? Mas o café... Não, e rapidinho, você falou assim, como assim, né? Vem treinar. Quando uma amiga nossa americana foi passar 3 meses com a gente vai assistir um treino, né? De um time também, da primeira divisão feminina. Aí eu falei pra ela, Kay, traz a chuteira. Ela falou, nossa, nada. Eu falei, traz a chuteira. Ela não deu outra, chegamos lá no treino. Aí o presidente tava lá do clube conversando, jogou faculdade nos Estados Unidos. Tem chuteira aí? Falei, tem. Pode falar pra ele fazer o treino. O treino foi contratado pelo time. Os 3 meses que ela colocou na primeira divisão de Chipre. Nossa! Mas aí eu conversei lá, fui treinar, né? Mas assim, jogava futsal quando era criança, minha vida inteira foi futebol de campo. É o que eu amo jogar mesmo, é futebol de campo. Futsal é outra coisa, né? É outro esporte, basicamente, né? Comecei a treinar, lição de humildade, porque é uma dinâmica totalmente diferente. No campo você tem tempo, você tem espaço, você tem a dinâmica do jogo é diferente. Eu me senti perdido, parecia que eu tinha esquecido como jogar futebol, tudo. Aí eu cheguei no treinador, falei, treinador, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não quero atrapalhar nada, não. Eu já vi que não vai dar, não. Aí ele falou assim, Thiago, pode ficar tranquilo, tem muitos jogadores de campo que vão fazer uma transição para jogar futsal, às vezes leva 1 ano para se adaptar. E assim, para mim, eu só tava indo treinar, e para mim já era uma porta aberta, assim, para ministério, né? Uhum. Minha intenção não era ser jogador, eu gosto de jogar. Antes eu tinha que pagar, sabe? O pessoal vai jogar o Futebol Society e tal, você tem que fazer lá uma... Rachar lá pra alugar o campo, né? Pra pagar. Eu tava podendo jogar de graça,
praça, mas eu era o único cristão. Então eu falei assim, poxa Deus, obrigado que mesmo eu ali tenho um orgulho ferido por não conseguir jogar, mas também um lembrete de Deus, Thiago, por que você veio pra cá, né? Então assim, o intuito era vir pra Chipre pra também aprender sobre missões mais transculturais, mas também pregar o evangelho. E eu continuei treinando com o time e era o treinador, e nesse meio tempo, nesse ano, a Lídia estava tentando descobrir coisas do futebol feminino lá em Chipre, e ela não achava nada, não achava informação, não achava nada. A gente foi procurar um jogo, eu parei num posto de gasolina para perguntar pro cara se ele conhecia o estádio. Ele falou assim, futebol feminino? Não, desiste, vai, volta pra cidade lá. Olha só. Mas aí ela perseverou, continuou tentando. Não, porque lá em Chipre, o pessoal, outro fato curioso, né? O pessoal lá não dá endereço. Ninguém lá tem endereço, assim, sabe? Da rua, ó, rua tal, número, não. Você fala, tá bom, vamos encontrar. Onde você mora? Aí você fala assim, ó, sabe? Aí tem, tipo, 3 avenidas principais, né? Você fala, ó, sabe a Macário? Você vai indo. Aí depois que passar o café tal, você vê uma árvore. Aí você vira à esquerda. Aí você fala assim, não, mentira. Aí você faz o negócio, exatamente, tem uma árvore só, aí você vira. Então, direção, né? E hoje não, hoje o Google Maps já acha, né? Em inglês e tal. Mas quando a gente tava lá, não tinha. Era só em grego, a gente não tem o tecladinho em grego, não sabe. A gente não achava nada, né? Aí eu comecei eu falei assim, vou fazer um site aqui, um blog, né? Da WordPress, assim, só com as informações em inglês, né? Do futebol lá feminino. Pra quem quiser se achar sobre o futebol, tem um lugar, né? Isso. Sim. Olha, gente, eu fiz a mesma coisa em 2014. Não tinha nada sobre tent making em português, eu não tava achando nada no Brasil. Eu fiz o site, eu fiz um blog e eu mesmo ficava traduzindo coisa, caçando conteúdo. Sim. Era um tempo que existia blog. Mas siga, continue. Sim, e aí eu achei o Apollon Ladies, por quê? Porque eu joguei lá no Google e tal, eu achei duas coisas. Achei o Cyprus Women's Cup, eles têm uma Copa que agora, infelizmente, assim, acabou, né? Mas antes já foi seleção. Canadá, Espanha, seleções grandes. Só que agora tem o She Believes Cup, a França tá fazendo um torneio. São esses torneios... intertemporada. Que eles chamam, sabe? Em data FIFA e 4 ou 6 seleções fazem aqueles torneios rápidos, né? Então era bem grande lá. Ela só perdia pro Algarve Cup aí de Portugal, né? Que é uma bem grande feminina. Aí a Cyprus já era logo de baixo, assim. Que legal. Isso acontecia lá e ninguém conhecia. Ninguém. Caramba. Não, e ia ser tão grande. Eu falei, Thiago, a Espanha, a gente chegou a ver, né? Jogo lá de Espanha, Itália, as seleções femininas fortes, assim, bem legal. Aí achei o Apollon Ladies, porque o Apollon Ladies jogava na Liga dos Champions Campeões. League, né? Feminina. Porque Chipre é Europa, né? Então os campeões vão pra Champions League, né? Daí eu falei, legal. Achei lá o e-mail deles, mandei, eles me avisaram o dia do treino. Fui lá conversar, né? Aí o Thiago sempre brinca que eu tive minha chance de assinar o contrato profissional, porque como eu tenho o passaporte português, eu não roubo o lugar de estrangeiros no time. Aí quando eu cheguei lá e o presidente do time viu, falou, nossa... Brasileira, neguinha alta, deve jogar muito, né? Eu engano muita gente já. Já vieram tirar foto comigo, acredita? Eu ganhei uma jaqueta da seleção, né? Uma amiga que foi convocada me deu. Aí eu tava na fila do Hopi Hari com ela, veio um cara aqui, ó, pra tirar a selfie. Aí ele, joga ainda? Eu falei, não, aposentei. Aí meu irmão começou a chorar de rir, lá. Eu falei assim, não, brincadeira, nunca joguei, não. Tá? Então eu engano muita gente. Você tem né? pinta mesmo. Antes de começar, até perguntei, já jogou também, Lídia? Você tem pinta de jogadora de futebol? A mesma pinta que eu tenho de nadador. Gustavo Bo... Você tem um nome só de nadador. Qual o nome, velho? Não tem mais nada. A sua vantagem, Gustavo, é que já passou, a nova geração não conhece, né? A galera já tá esquecendo. Não conhece mais, mas eu passei muito tempo recebendo piadinha, viu? Todo lugar que Não eu só ia. piadinha, mas cara de decepção, né? O Gustavo conta quando sim, chegava nos no hotéis, hotel né? e tal. O Gustavo Borges tá hospedado aqui, aí, cadê? Tinha reserva, quando chegava eu, a pessoa fazia uma cara de frustração, eu falava, eu sei, sou eu mesmo. Perdi um pouco de massa muscular depois que parei de treinar, diminui uns 20 centímetros de altura.
E daí ele foi lá e falou, não quer jogar também? Entrar no roster aqui, né? Aí eu falei, não jogo não. Eu tinha menina, perdi a oportunidade, podia falar, cara, já joguei time que joga Champions League, né? Realmente, perdi a oportunidade. Mas enfim, aí ele pediu, né? Falou, vem trabalhar, só que é aquele negócio, na época, né? Tinha 2 filhos pequenos, minha mãe não tava lá, minha sogra, então não tinha ajuda. Aí eu falei pra ele assim, não, eu prefiro fazer uma coisa com voluntário, porque daí eu vou no meu ritmo, né? E aí eu ia nos treinos, fazer algumas coisas de redes sociais pra eles lá. E aí o que aconteceu também, lá no Apollon Ladies, eles tinham muitas estrangeiras, né, por causa da Champions League, e a única mulher que trabalhava no Apollon Ladies era a Andrula, e ela só falava grego. Então eu acabei virando uma referência pras meninas do time, como alguém que morava em Chipre, também conhecia algumas coisas lá de Chipre. Então sempre que chegava atleta nova, era muito fácil aproximar por causa disso, né? E até no meu último ano que eu trabalhei lá, teve uma brasileira, a Laís, que tá até jogando agora aqui nos Estados Unidos, né? E a Laís, ela falou, né? E eu lembro que eu fui falar oi pra ela, né? Dar um abraço, baiana, né? Já me deu aquele abraço lá. E aí ela falou assim, nossa, Lígia, quando eu vi você entrando na sala, me deu um alívio. Porque eu falei, não, tem uma mulher aqui, porque só tinha homem, né? E você pensa, você é de outro país, aquele bando de grego, né? E direto eles estão falando lá o grego e literalmente, né? Não entende nada. Aquela expressão, parece que tá falando grego, não foi tão real. Aquele caso tava mesmo, né? Tava. Então foi muito legal. Então, assim, nossa família, né, acabou virando família pra essas meninas. De domingo elas iam lá em casa e, né, direto o Thiago fazendo churrasco. Então foi muito legal, assim. Eu sempre lembro. Eu não posso contar a minha experiência no futebol feminino sem falar do Ximenes, né, que também trabalha com esportes. Porque eu lembro que numa conferência missionária, nesse ano de 2012, né, quando a gente decidiu sair tudo, eu perguntei pro Ximenes. Falei, Ximenes, como que eu faço pra trabalhar com esportes, né? Sou formada em comunicação social, mas só, né? Aí ele virou e falou assim, Lídia, esteja disponível, né? Deus usa pessoas disponíveis. E na época até fiquei meio frustrada. Falei, não, Ximenes, eu queria assim, uma resposta, né? Um direcionamento. Você fez comunicação, faz marketing esportivo, vem trabalhar comigo, entendeu? Eu tava esperando até um convite, né? Aí quando ele falou isso, né? Eu falei, beleza. E aí em Chipre, né? Antes de eu começar com a Apollon Ladies, eu fiz essa oração. Falei, Deus, o senhor falou que o Ximenes falou ali que o senhor usa pessoas disponíveis. Eu tô disponível e tô aqui, né? E no outro dia tinha um e-mail, né? Do Apollon Ladies lá, com essa proposta de trabalho nas redes sociais e tal, né? Daí você foi contratada pelo time, não para jogar, mas para ser a mídia social da equipe. Isso, aí nesse primeiro ano eu só fiquei como voluntária, né? Aí lá na frente, quando a gente já tava mais, né, adaptado no país, aí virou meu trabalho mesmo, né? Assim, de estar com eles, tal, e receber. Vocês dois tinham salário lá do Chipre mesmo? O seu trabalho lá era aquele salário voluntário, não né? Era bom o salário, mas tinha. Era assim, era na matemática de Deus, era o que a gente precisava. Ia somando e fazia a conta bater no final do mês. Porque até com o futsal, que, né, no começo eu era o treinador da escolinha, recebia pela escolinha, que completava o nosso sustento. Aí a Lídia teve essa oportunidade, né? E nesse mesmo tempo, a gente ainda vinha para cá, para Chicago, para ajudar no programa de verão. Porque lá nas férias em Chipre é um calor e tudo para. Não tem campeonato, não tem nada acontece. Mais ou menos aqui na Espanha também. Agosto aqui, tem nada. E até na nossa igreja, que a gente estava envolvido lá, nas férias, muita gente viaja. Então até na igreja diminui. Então a gente continuou vindo para cá no verão. Aí teve um verão, então teve 2016, 17. Quando a gente tá para voltar de Chicago, o presidente do time de futsal me liga e fala, Thiago, quando é que você volta? Eu falei, tal dia. Quando você vier, vem aqui no meu escritório pra gente conversar. Falei, opa, eles viram que eu melhorei, agora vou jogar. O contrato vem. Agora vem, né? Que você cria aquela expectativa, não tem como, né? Aí eu cheguei lá, ele, Thiago, Filemu, tá bem? Meu amigo, tá bom? Tudo bem, bem. Você fala espanhol? Eu falei, eu entendo, eu desenrolo, né? Todo brasileiro acha que fala espanhol, português, né? Isso aí. Mas o tempo que eu passava aqui em Chicago, tem a comunidade hispânica aqui. Então, eu tinha um contato aqui e ali, e eu nunca tive vergonha, e foi assim que eu aprendi também a falar o inglês, né? Eu vou errar, não tô nem aí, e eu ia tentando, e por aí vai. Então, eu nunca tive vergonha de falar nem, assim, vou falar espanhol, vou errar, vou falar portunhol, português, com sotaque, vamos lá. Aí eu falei, desenrolo, dá pra tentar, né? Por quê? Não, que a gente tá trazendo um treinador espanhol, e aí eu queria contratar você como intérprete.
Eita. Aí, Modo avançado. o balãozinho fez assim, ó, pá, estourou meu balãozinho. Aham. Aí eu, não, presidente, pode contar comigo e tal, né? Não, porque você queria ser o treinador, é isso? Não, eu queria Você jogar. queria jogar, tá. Você só treinava lá, né? Só treinava e já era mó divertido, né? Conversar tá ali com os meninos. Tinha alguns jovens, né? Mas também os jogadores. Aí, beleza. Veio o treinador espanhol, gente boa, cara, muito gente boa. E aí eu conversei com ele, falei, eu tava treinando, agora eu sei que você precisa que eu faça a tradução e tal, tô aqui pra ajudar. Ele falou, não, pode continuar treinando. Se você já fazia isso, eu só preciso que você faça a tradução pro inglês, né? Pra gente se comunicar com o pessoal. Mas o pessoal lá fala bem o inglês? Tipo, é a comunicação suficiente? Se você for para as vilas ou as pessoas mais de idade, aí não, aí é o grego. Mas nas cidades que recebem muito turismo, muita coisa, aí eles falam inglês, né? Uhum. Os jovens já falam melhor. Aí continuei treinando. No meio da temporada, o clube estava numa crise financeira. Os brasileiros que estavam lá naquela temporada foram tudo embora. Aí o presidente queria trazer mais jogadores. E aí o treinador falou pro presidente, falou, o Thiago tá pronto para jogar. E aí eu comecei a jogar. Aí você era chapa do treinador, né? Já comunicava dentro da quadra, já. Não, e foi bem legal, assim, foi muito de Deus, que eu entendi, assim, lá atrás eu abri mão do futebol porque eu vi que era um ídolo e que estava atrapalhando meu relacionamento com Deus. Ir pra igreja não era uma prioridade, porque eu queria jogar futebol e várias outras coisas. Então eu abri mão de um sonho para buscar viver o sonho que Deus tinha para mim. Quando eu comecei a jogar futsal lá em Chipre, eu entendi Deus devolvendo, falando assim, ó, agora que o seu coração tá no lugar certo, que você tem a motivação certa, que você vê isso realmente como um ministério e não é profissão. Eu não ia ficar rico jogando futsal em Chipre, mas é a oportunidade que você tem de ser luz, de ser sal aqui dentro. Então foi bem legal. Se você digitar no Google lá, Thiago Bari, AEL, você tem uns 5 minutos de highlight lá, você pode assistir um pouquinho. Olha aí. Legal. Vai estar no post Legal. desse episódio, irmãos.com, o link lá para as pessoas te seguirem e conhecerem suas habilidades. Mas já pendurei o tênis, né? Nem a chuteira, né? O tênis. Mas Jogou quanto tempo? foram 2 temporadas e meia. E foi bem legal, assim, a experiência. Foi legal que um dos meninos, um dos goleiros, ele era da Grécia, jovem, veio para jogar e estudar também em Chipre. Ele começou a ir na igreja com a gente, ele começou a entender mais sobre o evangelho, por causa do convívio. Eu tinha treino todo dia, né? E ele morava perto de casa, ele começou a participar do grupo de jovens da igreja. Então foi bem legal ver, assim, como que Deus usa, né? Assim como a Lídia falou, né? Que a gente aprendeu com o Ximenes, Deus usa pessoas disponíveis, né? A partir do momento que você entende, olha, Deus me deu um talento, me deu um dom, me deu uma profissão e eu posso usar isso pro reino. Muitas vezes as pessoas, eu não vou conseguir ir para missões, tá? Não, tem um monte de país que, é lógico, se você conseguir, tem as barreiras, né? Tem a língua, tem um monte de coisa, mas se Deus te capacitar, Ele pode te usar de maneiras que você nem imagina. E eu acho que é entender, né? Eu não sei, eu acho que muitas vezes foi ensinado, né? Que é ou vai, ou investe, ou ora. Eu acho que o chamado cristão é pros 3. Uhum. Né? Você tem que ir, você tem que orar e você Muito bom. sabe, não é uma opção, né? E de novo, além dessa frase do Ximenes, a outra frase que eu vou sempre repetir, né? Quando meu primeiro dia indo pra faculdade, meu pai me levando, ele falou assim, ó, lembre-se que você não é uma publicitária que por acaso é cristã. Você é uma cristã que por acaso é publicitária. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente vai fazer as 3 coisas. Eu concordo, não tô falando que todo mundo que tá ouvindo a gente agora, né, vai sair do desemprego e ir pra algum lugar. Mas todo mundo tem uma experiência de, que seja um final de semana, sabe? Que seja pra cidade do lado, você tem que ter uma experiência de ir, mas também é o ir todo dia, né? É você entender o seu chamado e ser fiel, porque chega a ser engraçado que o meu trabalho no futebol feminino acabou sendo reconhecido até pela UEFA, lá em Chipre, né? Mas não porque eu tenho um currículo. Isso, vamos explicar como é que é a história de se tornar uma das principais blogueiras aí da Europa. Na verdade, nem foi blogueira.
foi porque todo esse cuidado que a gente teve com o futebol feminino, de comunicar, e é isso que eu falei, conectei bem rápido com as atletas ali, internacionais, e uma das atletas acabou, hoje ainda, né, trabalha no futebol, no departamento de futebol feminino da UEFA, e logo no primeiro ano dela lá, quando o pessoal tava conversando, falou, esse ano aqui, no mês das mulheres, nós vamos destacar mulheres que têm sido destaques no futebol europeu, não só no futebol feminino, né, mas no futebol europeu, e aí eles começaram a trazer nomes, né, e aí a Alice, ela falou assim, olha, eu gostaria de colocar o nome aí na mesa, é uma mulher que eu conheci em Chipre, ela tá fazendo um trabalho lá que é silencioso, behind the scenes, né? É por trás ali dos bastidores, mas eu acho que merece estar aqui. E ela contou a minha história e o pessoal da UEFA, não, com certeza, né? Liga pra ela. E aí, quando ela ligou pra mim, ela explicou essa campanha, e na minha cabeça eu tava aqui pensando, elas querem falar com essa daqui, né? Eu pensei que era a Margarita, que é a capitã lá da seleção, né? E eu tava pensando quem que era que eu ia ter que trazer pra conversa, né? Aí a Alissa falou, não, Lídia, a pessoa é você. Aí ficou até um silêncio, assim, né? Eu falei assim, não, mas, nossa, mas eu falei, eu sou mó, né, a pessoa dos bastidores e tal. E ela falou, não, mas é isso mesmo, acho que agora tá na hora das pessoas também conhecerem, né? E essa é a nossa ideia também, de mostrar quem são essas pessoas. Então foi muito legal. E pra mim foi um testemunho, realmente, assim, muito forte daquilo, né, que Deus usa, né? Muitas vezes, a gente volta sempre pra história lá dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Deus não tá chamando a gente pra alimentar os 5 mil, né? A multidão. E, inclusive, assim, a minha influência, o meu nome era conhecido ali no mundo do futebol feminino em Chipre, mas em Chipre, entendeu? Fora de lá, quem é a Lídia, Mas naquele momento, naquela temporada, foi o que Deus tinha pra mim. E de novo, pra mim é muito legal, porque eu acho que se fosse pelo meu currículo, pelas minhas conquistas, pela minha influência, ia ser muito fácil eu ficar orgulhosa de tudo isso. Hoje é muito fácil eu dar glória a Deus, gente, não é porque eu sou a humildade em pessoa, mas pelo contrário, é sempre uma batalha no nosso coração. E trabalhar no mundo esportivo, na elite, é uma batalha que você trava diariamente, né, com o seu coração, com o seu ego. Mas isso eu falei, mas como no meu caso foi umas coisas assim, que não faz sentido nenhum a Lídia tá ali, né, isso que eu falei, eu não tenho uma carreira, eu não tinha um currículo, você vê que foi Deus mesmo abrindo todas as portas, foi uma experiência muito legal. Eu acho que a gente é um casal legal de contar essa história por causa disso. Você tem o Thiago, que tem, né, jogou profissional, fez, isso que eu falei, fez educação física, tem uma habilidade, tem um talento muito claro para essa área, mas você tem eu que canto de paraquedas ali, porque queria estar no futebol feminino, né? É um ambiente muito hostil, né? Um ambiente muito solitário para cristã. Pode ser que tenha outro, mas até então, meus anos em Chipre, eu era a única mulher cristã do futebol feminino ali. Então foi um ministério muito sozinho, né? Muito difícil. Então, eu fico feliz hoje de ver Deus levantando outras meninas, sejam atletas, treinadoras. Esse é o primeiro ano aqui em Chicago que a gente vai ter 3 brasileiras, né, envolvidas. Sempre vem bastante meninos jogar futebol, né? Então tem sido legal ver que Deus tem levantado mais mulheres aí no futebol feminino. E o futebol feminino tem crescido muito no mundo também, né? Ano que vem tem Copa do Mundo no Brasil, o pessoal criando expectativa. Sim. Isso é A bem turma legal. já tá falando aqui nessa Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu falei, gente, mas não foi outro dia. Aí fala, não, é o feminino, Gustavo, presta atenção. Cara, agora eu vou ter que entender de futebol Você vai ter feminino que- também, vai mas vamos ter- lá. Você vai ter que ligar pro seu irmão de novo pra conversar. Não, e aí meus filhos, pai, a gente vai no estádio assistir os jogos. Muito Falei, essa legal. conversa com o vô. Tudo vô, né? Vô. Tudo na conta do vô. É porque alguém tem que bancar isso, né, gente? Isso é uma fortuna. Mas é legal ver os frutos, porque em todas essas oportunidades, portas que Deus abriu de forma de trabalho, né? Seja treinador, seja jogando futsal, seja na área de mídia, né? Cuidando ali da parte de publicar fotos, de postar coisas, de conversar com as meninas. Tudo isso nos deu a oportunidade de criar relacionamentos. E eu acho que é por aí que é a melhor oportunidade de pregar o evangelho. As pessoas vinham na nossa casa, as pessoas se sentiam à vontade, elas sabiam que a gente crê em Jesus, elas sabiam da nossa fé, sabiam que a gente ia pra igreja. Tinha vezes que os meninos perguntavam assim, Thiago, você come carne agora? Tem a época da quaresma lá, né? Eu como? Mas por quê? Aí você explica. Aí tinha às vezes um menino, Thiago, o que você posta lá no Instagram lá? Eu falei, a reunião do grupo de jovens. Como assim? Aí eu explicava que a gente estava liderando os jovens da igreja. Então, oportunidades que Deus dava. E as meninas, até as estrangeiras que estavam lá
no Apollon Ladies, até hoje, tem algumas que estão jogando aqui nos Estados Unidos, e quando elas vêm jogar aqui em Chicago, elas entram em contato, elas querem ver a gente vai com as crianças visitar elas no hotel. Então é muito legal ver que o nosso tempo lá, sementes foram plantadas, né? A gente ora para que elas possam crer, que elas possam se converter, mas as sementes foram lançadas, né? E eu acho que assim, uma grande lição também que a gente aprendeu, né? De novo, a gente também às vezes cria departamentos da nossa vida, né? Mas de novo, quando a gente entende que não é sobre a minha história, é a história que Deus está escrevendo, Ele está dando o privilégio da gente fazer parte dessa história, né? Nos convidando primeiro para ser parte da família dele, e a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas, a gente entende que tudo que a gente tá fazendo tem que apontar para ele, né? Então, o meu trabalho ali, por exemplo, eu não tinha voz e plataforma nos treinos, no meu momento de trabalho, de falar do evangelho ali. É nessas horas que a gente, de novo, a gente entende, cara, meu chamado aqui não é ser uma media manager, né? Meu chamado aqui é servir e amar essas meninas, né? Então, como eu vou fazer isso da melhor forma possível, com o meu trabalho, e além do trabalho, então é isso que eu falei, abrindo a nossa, né, abrindo a porta da nossa casa e, enfim, estando presente em outros momentos da vida. E era interessante porque a gente passou por muitas situações assim. Algumas também a gente não pode ficar compartilhando, porque pessoal, né? Histórias eu pessoais. sempre falo pro Thiago assim, a gente precisa de cabelo branco pra contar algumas histórias, porque daí a gente tem uma jornada tão longa que a pessoa não consegue, isso aqui é Chicago, é Chipre. A gente ainda tá no momento, e muito do mundo profissional a gente viveu em Chipre, né? Então tem muita história que a gente tem que respeitar também as pessoas, né? Mas são momentos assim que a gente guarda no coração, né? A gente celebra diante de Deus. E pra mim, de novo, serve do encorajamento assim de que, gente, Deus, ele nos chama pra ser fiel, né? E de novo, eu acho que o grande desafio, né? Já que a gente tá falando aqui com o pessoal interessado em business as missions ou fazedor de tendas, né? É que é muito fácil se distrair. Sabe, é muito fácil distrair com a nossa ferramenta, com a nossa plataforma e esquecer o porquê de tudo aquilo, né? Então é por isso que uma das coisas que a gente tornou como prioridade na nossa vida é lógico, além da leitura, né, da palavra e oração, gente, onde você for, assim, acha uma igreja local, sabe? Uma igreja local que vai ser a sua família, que vai ter prestação de contas, que vai ter pastoreio, porque é muito, muito fácil, assim, a gente perder o foco, é muito fácil a gente se encantar com as luzes, o nosso coração é enganoso, é isso que o nosso coração quer, é muito fácil a gente trocar a nossa glória pela glória dele. E de novo, né, no mundo do esporte é um lugar que quer resultados, quer números, quer medalha, né? Então, muito fácil a gente vai indo junto com a onda, então por isso que a gente se cercar, né? Igual eu falei, eu tava sozinha em Chipre, mas eu tinha um grupo ali, né? A Thaís, a Mafê, a Adri, um grupo de amigas que é onde eu vou, né? A Tati, eu carrego elas comigo, a gente manda mensagem, a gente ora juntos, porque a gente precisa da comunidade também, né? Pra tá fazendo isso aí. Mas até enquanto jogava, às vezes eu postava o resultado lá no meu Instagram, porque tinha amigos e familiares no Brasil acompanhando, né? Aí quando eu perdia, eu postava também, né? Aí o pessoal do time, por que você tá postando? A gente perdeu. Falava, e daí? É resultado, né? Aí dava a oportunidade de conversar outras coisas com eles. Sobre identidade, que o placar não define quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu estou me esforçando, a gente tem que se esforçar para tentar ganhar, mas o resultado faz parte do jogo. Mas não eu não sou um derrotado, eu não sou o campeão. Não, faz parte do jogo, né? Então foram experiências bacanas. Vocês tiveram um bom preparo, né? Chegaram, esse conhecimento todo que vocês têm, essa maturidade, claro que vem com o tempo, mas o preparo foi muito importante também, né? Vocês chegarem com essa cabeça. Mas enquanto vocês estavam lá, vocês tiveram acompanhamento? Você contou que vocês fizeram um contato lá e foi meio que o auxílio, né, de vocês no primeiro momento, assim. Mas vocês foram enviados como Chicago Eagles? Um trabalho do Chicago Eagles lá, não tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver com a igreja no Brasil? Que laços vocês mantiveram estando no Chipre? Eu acho que é uma coisa interessante, né? Que é o Ronaldo Lidoro que fala, né? Não vá, seja enviado, né? E é um ponto realmente bem importante de você estar fazendo isso. E a gente foi enviado pela Igreja do Brasil. Hoje a nossa igreja enviadora, na verdade, é a Igreja de Chipre, né? Ela que é a nossa igreja. Que legal!
Que legal. Ela que é a nossa igreja agora. Que é a nossa igreja que a gente, né, presta mais contas e tal. Agora também a gente tem a alegria, nossa igreja aqui, né, também nos reconheceu. A gente também é missionário da igreja aqui hoje. Então, e são 2 igrejas, assim, que a gente realmente, né, só tem que agradecer, assim, por todo Sim. o suporte, o ensino. E realmente a gente não pode ir sozinho. E aí também é um chamado. Na verdade, essa nossa conversa é mais uma conversa que eu acho que pastores tinham que ouvir do que o pessoal que quer ir. Porque eu acho que se o pastor entende e ajuda a comunidade deles a entenderem isso, o pastor vai entender que quando o jovem está indo para aquela outra cidade fazer uma faculdade, por que a gente não está enviando esses jovens, entendeu? Por que a gente não está, né, preparando? Por que a gente não está pegando os profissionais que tem na nossa igreja, né, e ajudando eles a entender que, cara, a sua transferência, a sua promoção, é Deus que tá mandando. Sabe, é Deus te mandando para outro lugar. E a gente teve o privilégio de ver na nossa igreja, teve uma época que meu pai estava ajudando meu pai é pastor, né? Ele estava ajudando 2 igrejas começando. Uma era um pastor, que foi para Franca, e a outra era um médico, que estava em Porto Ferreira. Gente, o médico, em 1 ano, já estava plantando a igreja lá, já tinha não sei quantos membros, já tinha... Porque ele tinha e o pastor relacionamentos. o negócio não ia. E é lógico, tem a questão da realidade local, tem tudo isso. Mas uma coisa que o próprio pastor falou pra gente, falou assim, cara, tá vendo? Como que o profissional chega onde eu não chego? Quem quer conversar com o pastor, gente? Entendeu? Essa coisa do envio é muito interessante, a gente tem colocado em prática na nossa igrejinha pequena aqui em Linares, interior da Espanha, de criar essa mentalidade de que uma pessoa quando vai para que quer que seja, para outro país, para outra realidade, a igreja vai junto também. Então, eu sempre insisto nisso. Vai viajar, vai passar 3 meses em Portugal num projeto de Erasmus, que tem aqui muito na Europa. Vamos orar por essa pessoa, a gente chama lá na frente, ora. 3 meses é 3 meses, mas, cara, é outra realidade, sabe? Qualquer viagenzinha, assim, de mais de 1 semana, digamos assim, né? E que vai com propósito de trabalho ou de estudo, alguma coisa, vamos orar, vamos enviar pra pessoa se sentir como parte da igreja lá e a igreja se sentindo também, por menor que seja o envio, né? Apesar de quando a gente foi pra Chipre, a gente não tinha uma agência missionária, né, por trás. A gente tinha a igreja, né, que reconheceu, nos enviou, e lá em Chipre a gente estava debaixo de lideranças, né, então teve a organização, né, que trabalhava com Business as Mission, então a gente prestava conta para eles, em termos de estar conversando, eles estarem nos capacitando, estar acompanhando, às vezes tinha os apertos lá, sempre nos ajudaram de todas as formas, oração, financeiramente, tudo, e tinha a igreja local lá. Então, como missionários, ou se você for para algum lugar trabalhando, né, que você tenha um coração missionário, às vezes você não vai ter a carteirinha, né, mas acho que como cristão a gente tem que ter o coração e esse entendimento que eu tenho que ir pregar o evangelho, fazer discípulos, procurando uma igreja, como a Lídia falou, você tem que se envolver, você tem que participar de ministérios, você tem que estar debaixo de lideranças da igreja local, para que haja um acompanhamento, uma prestação de contas. A gente louva a Deus, a gente agradece muito que Ele cultivou isso, criou isso no nosso coração. Então, hoje a igreja de Chipre, ela é a nossa igreja, né? Então, quando a gente veio para Chicago, em todo o processo de visto, tudo, foi a igreja de Chipre que nos enviou. Então, a igreja de Chipre, a gente é brasileiro, morou em Chipre 5 anos, mas foi ela que nos enviou para Chicago. Isso é muito legal. E hoje estamos aqui servindo na igreja local também, tem sido uma bênção. Mas agora eu quero ouvir, como é que vocês voltaram para os Estados Unidos? Como é que terminou esse projeto em Chipre? Foi quando a gente foi tirar o visto lá em Chipre, eu conheci alguns brasileiros que eles tinham 1 ano de visto, né, como brasileiros. Então a gente orou e eu falei, Li, eu sinto que o tempo de visto que vier é o tempo que Deus quer a gente aqui. E aí quando chegou o visto, 5 anos, eu falei, ixi, acho que ele quer mais que 1 ano, né? E foi caminhando, aí veio o Covid e tal, e aí a gente começou a ter esse entendimento, a gente gostaria de mobilizar mais jovens, de estar num lugar onde a gente pode ter uma influência maior para passar essa visão, esse coração em relação a missões. Porque estando lá a gente vê muita necessidade. A gente vê muita necessidade, muita porta aberta. Igual a história que eu contei da Kay, né? Levou a chuteira e foi contratada por... Então, assim, você vê que é aquilo que Jesus falou. Gente, tá pronto, só que falta trabalhadores. E até uma das conversas que a gente teve com um missionário, né, que tava ali no Oriente Médio, e eles vieram pra Chipre, né, pra uma semana de refrigério, assim, resolver coisa de documentação. A gente tá com o coração muito pesado, né? E eu acho que essa conversa também é uma daquelas conversas que Deus usa para redirecionar o nosso coração. Ele falou isso, né? Ele falou, gente, a gente também tá desesperado por mais pessoas,
pessoas, chega a ser frustrante. Ele falou, mas o que Deus fala pra gente, né? Ele não fala pra gente trabalhar o dobro, ele não fala pra gente desesperar, ele fala pra gente orar, né? A Bíblia fala, peça que o Senhor envie mais trabalhadores. E essa conversa ficou muito no nosso coração, né? De realmente, assim. E foi quando a gente e mais uma resolveu voltar pro canto de cá, porque a gente sabe que essa área aqui, tanto os brasileiros como os norte-americanos, a gente ainda tem muito potencial. Tem muita gente sentada que podia estar... E mais uma vez, foi as coisas de Deus. A gente não conhecia essa família, esse casal. Eles entraram em contato com a gente porque eles conheciam alguém. Tivemos essa refeição. Deus usou eles. Nunca mais falamos com eles. Não sabemos onde eles estão. Na verdade, hoje ela me mandou mensagem, porque eu postei que a gente não... Hoje, que eu postei que a gente não estava conseguindo achar o álbum da Copa. Ela falou, quem tá do Brasil que eu vou mandar pra vocês. Falei, não, nós achamos na Amazon. Então deu certo. E vocês estão agora, véspera de Copa do Mundo, vocês veem isso como alguma oportunidade extra, estando aí, ou não tem nada relacionado ainda? Os Estados Unidos é o país sede, né? Mas é até engraçado, né? Porque se fosse no Brasil, você ia ver todas as cidades respirando Copa do Mundo. Sim. Aqui é mais um evento. Talvez a cidade sede deve estar enfeitada, várias coisas assim, mas... Chicago é uma cidade sede? Não, pra nossa decepção, não sei porquê. Qual que é a mais próxima de vocês aí? Acho Kansas. Há quanto tempo? 7 horas. Nossa, a vida é tudo muito longe, né? Cansa, né? Cansa pra chegar até lá. E eu ouvi falar, cara, que ninguém consegue ingresso, né? Os ingressos estão tudo na mão das empresas e tal. O pessoal pergunta... Estão reclamando muito dessa Copa aí. O pessoal pergunta, vocês vão assistir jogo? Eu falei, meu filho, nem se Chicago fosse país sede eu ia assistir, não tem dinheiro não. Não dá. A gente fala que não conhece ninguém, o nosso amigo tem um escritório também do Eagles em Orlando, né? Orlando Eagles. Aí lá é um dos lugares sedes, aí o diretor de lá, ele conseguiu. Ele pegou, ficou na fila lá, ele conseguiu entrar e comprar alguns ingressos, então alguns participantes do Orlando Eagles vão conseguir assistir o jogo da Copa. Os que podem pagar também, né? Porque é caro. Mas a gente vai estar, inclusive assim, né? A gente vai ter o programa de verão, né? Que é aquele que a gente começou a participar lá em 2013. Uhum. A gente continua envolvido. Eu já fui o treinador por uns anos. Hoje eu cuido da parte do treinamento de ministério esportivo que a gente passa para os jovens durante o verão. Baseado na Bíblia, a gente conversa muito sobre identidade, competição, a sua resposta, o dia a dia, né? A sua motivação. Então a gente tem estudos bíblicos e a gente também cuida da parte do player care, né? O cuidado da pessoa, não do atleta, né? Que às vezes os clubes se preocupam muito com o atleta e ele tem que estar bem. E aí o cara sai do treino e aí? E a pessoa? Então tem muitos clubes crescendo nessa área e fica a dica, se você gosta de cuidar de pessoas, como cristão é algo que a gente tem que fazer. Na Europa é uma área que tem crescido muito, a área do player care, e tem alguns clubes que chamam pastoral care, essa área. Então assim, fica a dica, é uma legal, hein? Pode trabalhar, pode ser cristão cuidando de pessoas que são atletas. E existem muitos atletas de nível profissional que chega a ser até triste, assim, eles contratam pessoas para serem amigos deles porque eles não têm amigos. Porque como eles são atletas famosos, têm dinheiro, muitas pessoas vão atrás deles pelo que eles têm. E a gente aprendeu muito isso lá em Chipre, de ter esse coração, de realmente se importar com a pessoa e não com o atleta, que a gente começou a participar de um grupo pequeno lá, de atletas, jogadores profissionais brasileiros que jogavam futebol. E a gente ia lá na época, o nosso carrinho, pequenininho, chegava lá. A gente tem amigos até hoje que a gente conversa, que já rodaram o mundo. E alguns deles, às vezes, vinham assim, Thiago, eu já falei, se vocês tiverem algum problema, pode me avisar que a gente vai ajudar vocês. E a gente fala pra eles, a minha amizade com vocês não tá baseada no que você pode me oferecer. A minha amizade com vocês tá baseada em quem você é. Se Deus vai te usar, quer te usar, vai, e usou. E eu acho que participar daquele grupo pra gente, a maior lição foi assim, nosso primeiro grupo, a gente brinca, né? Os primeiros estudos bíblicos, assim, nossa, né? Saiu do Palavra da Vida, que o pessoal era todo formal e aquela seriedade com a Palavra do Senhor, né? Que precisa. Aí a gente sentou lá nos primeiros grupos, assim, era só prosperidade, era só, meu pai do céu, né? O pessoal do PVV, a gente aqui vai rasgar nosso diploma. Mas uma coisa que foi muito legal, que a gente fala que Chipre foi realmente um lugar que rasgou nosso diploma, rasgou nossas apostilas e tal, e aqui nada
Gente, pelo amor de Deus, nada contra Palavras da Vida. É um lugar que a gente tem no nosso coração, que a gente sempre fala, que é um lugar que a gente ainda pensa um dia voltar e servir por um tempo, que seja 1 ano, 6 meses, sei lá. Porque Deus usou demais na nossa vida, a vida dos meus pais, então é um lugar que a gente ainda recomenda demais. Mas a gente tem, não só a Palavra da Vida, mas né, cresci também em contexto de Igreja Batista, e a gente cresce em contexto do Brasil, a gente vai colocando Deus e ministério muito em caixinhas, né? Assim que faz, assim que funciona. Então, a nossa ida para Chipre, a nossa igreja era uma igreja de 100 e poucas pessoas, mas que tinham quase 30 nações representadas, né? Nossa. E certamente 100 denominações, né? É isso. Representadas lá Não, e aí quando você ouve testemunho de como a pessoa chegou a Cristo, aí você fica assim, gente, eu não sei nada, né, de como Deus atua e trabalha. Então foi experiência. E com esses jogadores foi muito legal, porque eu sei, de novo, eu não quero desprezar a importância do preparo. Tanto é que o pessoal fala que é compatível, os anos que você tem de preparo com os anos que você fica no campo são bem relacionados. Mas eu acho que muitas das vezes a gente tá ficando muito chato com processos e não entende que o maior interessado em tudo isso é o próprio Deus, né? Então, e a gente vai até citar aqui, eu vou citar um casal como exemplo, o Lucas e a Mari, né? O Lucas era um desses aí que quando eu vi estudo era, meu amigo, né? Eu sei que você tá com o coração bom, mas não tem nada a ver com o que você tá tirando da Bíblia aí, né? Do versículo. E a mas gente fala isso porque eles já reconhecem, eles falam com a gente, brinca. Eles falam, meu Deus, como vocês ficavam lá. Mas uma coisa que foi legal ver, que a gente entendeu ali, de novo, era muito fácil a gente ir num primeiro lugar lá, falar, nossa, um bando de falso profeta, não sei o quê. Mas a gente entendeu muito cedo, não, essa galera é o quê? É o que a gente fala no Ministério Esportivo, a gente tem muito órfãos espirituais, porque a gente trabalha com muitas campanhas, eventos, programas, só que atleta eles rodam muito, então às vezes o cara se entrega a vida a Jesus, mas eles não têm alguém que discipule e caminha com eles. Então foi isso que a gente viu, a gente tava com um grupo de pessoas ali que nunca foram ensinadas, que não faziam parte de igreja. E outra, se você não fala inglês, você vai para um país igual Chipre e tal, não sei o quê. Gente, se você não tem igreja brasileira em alguns lugares, então eles não têm igreja para ir. Então, eles não são desengrejados porque eles não têm interesse no corpo, ou porque, igual alguém falou, jogador de futebol não vai para a igreja porque eles não querem dar dízimo. Com certeza tem esse grupo? Tem. Mas a gente conheceu um grupo que não era nada disso. Eles não iam para a igreja porque não tinha igreja para eles irem. Então, eles acabaram se reunindo. E, gente, tem o lance de fim de semana também, complicado, né? Estão jogando, viajando. Os jogos eram só de domingo, lá em Chipre, entendeu? Então, realmente. Então, mas o que a gente começou a ver lá com eles? A gente viu assim, cara, se você tem o Espírito Santo e você vai para a palavra de Deus, você não precisa de mais nada, entendeu? E a gente viu, hoje mesmo, essa semana, a Mari postou uma foto, o Lucas pregando, né? Lá na igreja dele para os jovens. E que legal! E eles fizeram, né? Alguns anos atrás, fizeram um seminário online, né? E, gente, a gente vê o crescimento na vida desse casal. Sim. Do conhecimento da palavra, de ministério, de vida, assim, que é impressionante. Igreja local é importante, nós até falamos isso, tem que ser prioridade na vida de você que tá indo pro lugar, achar uma igreja local, mas às vezes vai ter situações, igual eles passaram por países como China, Arábia, e, né, que não tem uma igreja aqui na esquina da sua casa. Então, eu acho que se a gente ajudasse os nossos jovens, né, essa nossa próxima geração, a entender isso, né, que eles são chamados primeiro, né, a servir e amar as pessoas, né, e o fazer discípulos envolve relacionamento. Eu acho que essa ideia de fazedor de tenda não é uma ideia, é o que tem que acontecer, é o que deveria estar acontecendo. Tá cada vez mais difícil você conseguir visto para outros países, tá cada vez mais difícil você conseguir sustento. Querendo ou não, essa vai ser a forma, né, a gente precisa ser criativos e concordo com vocês, igual o Gustavo estava falando, gente, eu não sou contra, né, missões tradicionais e tal, mas eu concordo, aqui nos Estados Unidos você fala, qualquer lugar que você é missionário, tem lugar que você é até mais respeitado, é fácil aqui você falar, mas tem lugar, gente, que não rola, na Europa, você tá aí na Europa. Não faz sentido nenhum essa palavra. Só entre os crentes, mas fora da igreja eu não menciono isso, não faz sentido. Não faz, entendeu? Para alguns lugares é até ruim, é até um mau testemunho, fala assim, você tá aqui, tipo, alguém tá pagando pra você tá aqui, então isso não é mais uma estratégia, eu acho que é o chamado do cristão, né, e não só para as nações, mas onde você tá. Aí o que a gente fala pros meus filhos aqui, a gente fala assim, gente, eu não posso entrar na sua escola, a gente fala pra Ana e pro Samuca, né, vocês estão lá porque Deus quer vocês lá, né, tanto é que uma das coisas que a gente sempre faz, assim, lá em Chipre, meus filhos usavam escola pública.
Aprenderam a falar Entendeu? grego. Pra aprender a falar já grego. esqueceram, mas aprenderam lá na época. Isso. E mudava. Quando a gente chegava no restaurante, a Ana tem uma alergia muito severa à proteína do leite. Então, quando a gente chegava no restaurante, a Ana sempre perguntava em grego pro garçom, né? Se ela podia comer. Gente, o tratamento mudava. A gente tava conversando com o garçom em inglês, era um. A Ana começava a falar grego. Eles mudavam. Já abria sorriso, vinha até batata frita de graça. Já mudava tudo, né? Então, é muito legal, assim, essas conexões. Aqui, eu respeito. Eu sei que tem missionários que estão em países que é complicado deixar o seu filho numa escola pública, né? Então eles têm que colocar os filhos em escola internacional. Então, de novo, a gente não pode colocar existe um contexto, tudo num quadradinho, né? Sim. Cada lugar tem um contexto, mas no geral a gente percebe que os missionários têm a tendência de viver em pequenas bolhas. Sim. Né? E eu penso assim, cara, se Deus chamou a gente aqui, a gente tem que fazer diferença aqui. E pra gente até uma luta do nosso coração está em Wheaton, né? O Wheaton você não fala bom dia, você fala Deus abençoe, porque só tem crente nesse lugar, entendeu? Você vai ali na escola, não, vamos no evento da escola ali, ser luz, aí você começa a conversar com uma mulher, dá 2 minutos, a esposa do pastor, aí você quase já quer ir embora, não, então vamos... Que a gente sabe que tá numa região, mas é por isso que também hoje a gente entende muito o nosso chamado de mobilização. Não faz sentido a gente estar em Wheaton como missionários. Eu falo, não, o pessoal aqui, o americano faz. Eu falo, não, gente, desculpa. E a gente tem conhecido pessoas aqui, o que me surpreende, que nunca ouviram falar. Eu conversei com 2 mulheres que se converteram recentemente, elas falaram, eu nunca tinha escutado falar de Jesus. O que pra mim é, não, como aqui? Aí o Wheaton, né? Não, entendeu? Aí o Wheaton. Mas aí mostra isso. Mostra, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando, porque não é possível um lugar com tanto cristão, tanto ministério forte, ainda ter pessoas que não ouvem falar de Jesus, né? Então a gente hoje enxerga o nosso tempo muito como isso, assim, ó, vamos ajudar a galera a acordar e, pessoal, vamos... Ó, você pode ficar despreocupada, viu, Lídia e Thiago? Vocês já estão contratados. Eu não conseguia nem interromper vocês. Quem tava assistindo aqui no vídeo, se o Paulinho olhasse, se o Paulinho botar a minha cara no YouTube, vocês vão ver a minha cara. Vocês falaram o meu discurso. Sabe? Pois essa eu tava esperando dar deixa pra você, Gustavo, mas eles já falaram tudo. Não precisava, e assim, eu não preciso repetir, eles falaram. Então, ouvinte, se vocês não prestarem atenção, voltem aí os últimos 30 minutos, pelo menos, do episódio, escutem tomando nota. Depois, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ir no nosso Instagram da Tente, podem entrar em contato conosco da Tente. É isso que eles falam que a gente tá treinando, entendeu? É isso que eles falam que a gente tá ensinando, é essas pessoas que eles falaram que eles querem mobilizar, que a gente mobiliza. Eles estão contratados. A hora que encerrar aqui a ligação, vou mandar para eles já o contrato e já tô comprando passagem para ir lá em Wheaton pra gente negociar tudo ao vivo. Porque impressionante. Eu não tenho palavras. Muito bom. Tu já pode terminar. Não precisa nem fazer o jabá da Tente. Pode terminar. Aquele abraço. Sem jabá hoje, sem jabá. Aquele abraço e tô impressionado. Muito bom, gente. Que alegria ouvir a história de vocês, como Deus trabalhou o coração de vocês, foi moldando a vida de vocês para fazer a missão dele que ele tá fazendo, que ele tá trabalhando no mundo em diferentes lugares, com diferentes pessoas. A nossa visão é ter um crente em cada local de trabalho do mundo todo para que os relacionamentos possam acontecer. Quando que alguém ia estar crente jogando futebol de salão no Chipre, gente? Por favor, né? Isso é muito aleatório pro meu gosto. É só Deus mesmo para fazer essas conexões. Uma coisa que é legal, enquanto a gente vai escutando, é que vem tanta coisa, né? A gente revive muita... E é muito interessante. E até pensando nessa questão de fazedores de tendas e você ir com a sua profissão, uma das conferências missionárias naquela época, que eu era estudante ainda, tentando entender, né, Deus, como você quer me usar, tal. Eu lembro que um dos missionários, um dos preletores, ele tava pregando o texto de que Moisés, né, tá conversando com Deus tá falando com Moisés, né, e fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? E ele tinha o cajado, né, é isso que eu vou usar, né. Então, ele teve toda a pregação dele lá, tal, mas o que ficou na minha cabeça na época foi assim, na época foi nem assim o que eu tenho na mão, né, porque na época muito eu associava o pé com a bola, né, o que eu tenho no meu pé, a bola, e foi muito assim, o que eu tenho hoje que Deus pode me usar, e foi o futebol, e tem sido o futebol. Então assim, Deus ele vai te dar, eu converso às vezes com jovens aqui, apaixonado por matemática, eu falo, Deus te abençoe, meu querido, é engenharia. Para todos. Deus te tem deu espaço para todo mundo. Tem médico. O
chamado dos discípulos, né? Eu amo aquela parte, quando eles largam as redes, né? Mas Jesus, o que ele fala? Eu vou te fazer pescadores de homens. Jesus usa o que ele sabe, a linguagem que eles sabem. Sim. Tanto é que eu não gosto quando fala, tem que largar tudo. Não. Não tem que largar, tem que entregar. Talvez vão ter algumas coisas que Deus vai falar, meu querido, nós não vamos usar isso aqui. E talvez igual pro Thiago, futebol. Realmente, nós não vamos aqui por uns anos, mas vai voltar ali na frente, né? Então é entregar e deixar que ele que vai decidir, né? O que ele quer usar, o que ele não quer. Sim. Então a gente não. Sempre que a gente ouve essa expressão, tem que deixar tudo, sabe? Não, tem que deixar tudo de ruim no seu pecado, se morrer, isso. Mas assim, sua personalidade. Deixa tudo disponível. Isso, é entregar, né? E deixar Deus usar essas coisas aí. Sim. Muito bom. Muito bom, gente. Muito é bom, isso, Paulinho. então. Só agradecer mesmo. Foi gostoso demais conversar com vocês. Obrigado pela disponibilidade de vocês, pela desenvoltura que vocês têm em contar a história e aplicar isso na vida. Muito isso bom, é muito bom. A gente que agradece. Muito obrigada. Deus abençoe vocês, continue usando. E é sempre um privilégio poder contar a história que Deus tem feito, né, na nossa vida. Então a gente agradece esse tempo. E a gente volta, né? Mês que vem com mais episódios aqui, né, Gustavo? Mês que Aí vem quem com sabe mais você tenha episódios, mais coisa sim. pra contar da Tente, porque hoje eles contaram tudo. Não, eu vou ter, mas hoje vamos ficar só com isso tudo que já tá bom demais. Tá bom. Ela falou uma coisa lá no início sobre um episódio que eu fiz um gol e abracei o juiz. Pois é, faltou essa história. A Lídia às vezes ficava brincando comigo, falando assim, você fala muito durante o jogo. Eu ficava conversando mesmo. Fala muito. Ficava conversando com os outros atletas dos outros times. Até o treinador às vezes me dava bronca, para de conversar. Eu tava batendo papo, tava jogando, tava me divertindo. E eu criei relacionamento com o pessoal dos outros times, com o árbitro. Sempre tratei bem, sempre fui muito bem tratado e tal. E teve um jogo, eu fiz um gol e eu saí comemorando. E quando eu fui entrar na quadra, o árbitro, que a gente sempre conversava fora antes de jogo e tal, ele era gente boa, ele sorriu. No que ele sorriu pra mim, eu abracei ele. Gente, foi uma E aí, cena entrei. tão ridícula. Foi engraçado, mas coitado do juiz. O juiz fica como, né? Fala, posso Mas abraçar o cara? tadinho, todo mundo só malha o coitado, ele tem que receber carinho. É verdade. E ele era o quê? Ele era cipriota? Era cipriota. Ai, só E depois teve que dar explicação pro time adversário, né? Nada, foi nada. O pessoal me conhecia, o pessoal sabia.